Olá, pessoal. Deus, pela graça de Deus, permitiu esse momento dentro da nossa missão. Na verdade, é por causa do corona agora o templo da igreja está vazio. Não tem ninguém aqui. Nesse lugar tão grande, as cadeiras estão vazias. Estou vendo algumas pessoas aqui no monitor. Mas Deus, durante muito tempo, permitiu os trabalhos da IYF e começamos a pregar online. Mas no ano passado, por causa do corona, tivemos muitas dificuldades. Mas através dos cultos online, estou muito grato porque Deus permitiu oportunidade para que muitas pessoas pudessem escutar a palavra. E assim, jogamos fora todos os nossos pensamentos que estavam acumulados dentro de nós. E se o nosso coração for para a direção de Jesus Cristo, se o teu coração fluir com o coração de Jesus, certamente nós teremos uma vida feliz. Nesta manhã, vamos ler primeiro a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. Se todos acharam, eu vou ler. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pessoal, eu tenho muita gratidão a Deus, porque realmente eu nunca pensei em me tornar um pastor. A minha mãe faleceu e a minha irmã mais velha me criou como se fosse a minha mãe. O missionário O da Inglaterra, também o missionário O Yong-shin, e o ancião O Yong-jin, que é o presidente da emissora Boa Notícia de Gangnam. São os 3 filhos da minha irmã mais velha. Ela só teve filhos. E já se passaram 10 anos que a minha irmã mais velha faleceu. Depois que o meu cunhado pastor O faleceu, eles têm 3 filhos. E uma coisa que eu agradeço a Deus é que o filho mais velho, ele é missionário da Inglaterra. Ele é o pastor missionário lá de Londres, da Inglaterra, e ele está trabalhando como presidente do Conselho de Pastores lá da Inglaterra. Também o segundo filho, o missionário O Yong-shin, ele está missionando lá em Frankfurt, na Alemanha. E o caçula, ele se chama O Yong-jin. Ele é o mais alto aqui da igreja de Gangnam. Ele está trabalhando na emissora da nossa missão. E eu falei: Ei, Yong-jin, você poderia entrar no seminário para viver para o evangelho. Ah, não, deixa eu trabalhar aqui na emissora, por favor. E até agora ele está trabalhando na emissora. Está fazendo trabalhos incríveis, por isso eu agradeço a Deus. Quando o meu cunhado faleceu, quando a minha irmã mais velha faleceu, pensei: nossa, como que iremos criar seus 3 filhos? Mas Deus criou eles, e assim estão fazendo trabalhos preciosos. No caso do missionário O Yong-shin, ele está agora lá em Frankfurt, na Alemanha.
Quando eu penso, só de pensar, nossa, realmente, ele não obedece. Ele podia trabalhar como evangelista lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Só que uma vez, numa noite, entraram 3 ladrões na igreja. E já que os ladrões dos Estados Unidos andam armados, então, na verdade, a pessoa tem que fugir. Mas ele foi atrás deles. Os 3 fugiram e ele seguiu por 100 metros. Pegou eles, bateu tanto neles. E o ladrão que apanhou um dos 3 foi lá na delegacia denunciar. Fez um escândalo. Ó, você não pode pagar o advogado dele, ele tem que sofrer. Só que ele estava ministrando lá em Los Angeles, depois ele foi para o Havaí. E lá no Havaí, quando fizemos o acampamento nacional USA em Los Angeles, eu chamei todos os pastores. E aí eu falei, eu descobri um novo projeto e eu pedi para que 10 pessoas pudessem se inscrever nesse projeto. As pessoas estavam olhando entre elas. O missionário Oh Yong-shin levantou a mão e se inscreveu no projeto. E quando nós não temos experiência, nós já sabemos o que vai acontecer. Não é fácil você crer nesse Deus invisível e dar um passo. Por isso, para os nossos evangelistas, e no meu caso, pela graça de Deus, eu experimentei muito isso. Quando eu estava em Alcopton, depois em Champarli, quando eu fui para o exército, depois quando me formei eu fui para Kincheon, depois quando fui para Daegu. Passei por tantas dificuldades. E assim, com essas 10 pessoas, eu falei, isso não é obrigatório, vocês podem fazer se vocês quiserem. Vamos comprar somente uma passagem de ida na rodoviária e nós vamos para uma cidade que até então nós nunca visitamos, junto com a sua esposa, e vocês vão ficar lá durante 1 mês e vão voltar. Vocês podem passear, vocês podem dormir lá, podem fazer o que vocês quiserem. E aí depois eu voltei para a Coreia e depois eu fui novamente para os Estados Unidos para uma conferência. E aqueles 10 missionários que ficaram 1 mês sem nenhum centavo no bolso, só com a passagem de ida. Enquanto eles estavam lá, Deus abençoou muito eles. Eu, durante aquela conferência, todo momento que eu tinha um tempinho, eu reunia esses pastores e escutava os seus testemunhos. E todos que escutaram aqueles testemunhos ficaram emocionados. No caso do missionário Oh Yong-shin, ele testemunhou e naquele tempo ele estava no Havaí. E lá no Havaí, já que é uma ilha, não tem rodovias grandes. E ele disse que ele foi de avião para uma outra ilha. Só que o problema é que, na verdade, era para o casal ir. Mas ele tem 3 filhas. Nossa, quando eu vejo esta família, o pai dele teve 3 homens e ele teve 3 meninas. Nossa, como que Deus ele acertou bem a ordem, né, dessa família. E a sua filha, uma tem 7 anos e a outra... A primeira tem 7, depois a segunda tem 4 e a outra tem 3 anos. Mas, no caso da igreja do Havaí, é uma igreja pequena e, na verdade, não havia ninguém para cuidar delas durante 1 mês. Por isso, ele teve que levá-las. No primeiro dia, quando eles chegaram naquela cidade, ele começou a ficar preocupado na questão de onde eles iriam dormir. E ali havia um shopping muito grande. E na frente do shopping tinha um outlet que havia uma pequena casinha ali na frente.
E a casa estava vazia. E ele pensou, hoje à noite nós vamos dormir ali. E assim, escondido, ele colocou as malas naquela casinha. E quando chegou a noite, ele estava pronto para entrar naquela casa. Só que o segurança, sabendo que eles iam dormir naquela casa, de longe já estavam observando eles. E ele chegou e ele perguntou, por que vocês entraram aqui? Nós queremos dormir um pouco. Vocês não podem dormir aqui. No caso dos Estados Unidos, eles têm uma lei diferente. Por exemplo, se aquelas pessoas dormirem naquela casa e houver um acidente, o proprietário da casa que tem que se responsabilizar por tudo. Por isso ele dizia, vocês não podem dormir aqui. Por favor, acabamos de voltar de uma evangelização, nós não temos lugar para dormir. Eu estou aqui com as minhas filhas, por favor, deixe a gente dormir aqui. Não pode. Por isso, eles estavam ali conversando. E aí o gerente lá do shopping estava passando e ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Senhor, essa família está querendo dormir aqui nesta casa. Por que vocês estão aqui, querem dormir aqui? É que, na verdade, a minha casa fica lá no Havaí, mas por que vocês estão aqui? Acabamos a evangelização e queremos dormir aqui. E a gente não tem dinheiro, por isso a gente não alugou um quarto no hotel. Então vocês precisam de um quarto? Sim. Na minha casa, lá tem muitos quartos. Eu posso te dar 2 quartos. Você quer dormir lá em casa? Sim, obrigado. E naquela noite, eles dormiram na casa dele. Mas ele viu aquelas 3 crianças. Aquelas 3 crianças... Ele pensou, nossa, essas 3 crianças estão acreditando nesse pai que é tão falho. As crianças estavam lá brincando com as outras crianças no parquinho e quando o pai dizia, ei, nós vamos partir, vamos? Sim, pai. Depois, logo atrás do pai, estavam suas filhas com as suas malinhas e a esposa seguindo o pai. Pareciam 5 patinhos. As crianças, nossa, estavam adorando aquela viagem. E as crianças andando na rua levantavam a mão e os carros paravam. Ei, vocês estão indo para onde? Desculpe. Pode passar, que as crianças levantaram a mão. As crianças estavam adorando aquela viagem. Um dia, o pai pensou, nossa, essas crianças estão em paz, acreditando nesse pai que é tão falho. E eu? Porque eu estou tão inseguro, mesmo crendo no Deus que é o Criador de tudo. Hoje à noite... Aí ele pensou, nossa, pensando nisso... Nossa, com aquele medo de o Deus Criador não permitir um lugar para a gente dormir, ele estava muito, muito inseguro. Nossa, eu sou esse tipo de pessoa. E assim, durante um mês, toda noite Deus permitiu um lugar para eles dormirem. Deus alimentou eles. Foi muito incrível. Mesmo que as pessoas tenham a teoria da Bíblia, mas se não passarem por estas experiências, as pessoas vão ficar travadas. Mas, no meu caso, quando eu fui para Copton no começo, depois fui para Champarli, fui para o exército, depois que me formei no exército, fui para Kincheon. Depois, quando eu estava morando lá em Daegu, passei por tantas dificuldades. Foi no momento mais difícil, e neste momento, eu pensei, nossa, se eu falar da minha dificuldade para os membros da igreja, eles vão me ajudar. E eu subi aquela tentação, eu ligo ou não ligo para eles? Quando eu precisava de alguma coisa, nem que fosse 10 centavos, eu nunca pedi ajuda para ninguém. Passei por tantas dificuldades, mas eu vi Deus me ajudando. Naquele tempo, ele não falava bem inglês, porém a missão enviou ele para Frankfurt, na Alemanha. E lá em Frankfurt, ele tinha que usar o idioma alemão, só que ele não conseguia falar. Mas já que eu experimentei o poder de Deus lá no Havaí, o que ele fez na Alemanha?
Ali havia um prédio de 7 andares. E era um prédio muito bom para nossa missão usar. E ele se atreveu em comprar aquele prédio, lá em Frankfurt. Mas, na Alemanha, se você faz um empréstimo, os juros é muito caro. Então, mais ou menos, os juros é de 60% a 70%. No caso da Coreia, os juros é de 30%. Então, não chega nem à metade dos juros da Alemanha. Por isso, ele reuniu as ofertas, ele ajuntou as ofertas dos irmãos. Só que incrível, veio uma família lá na Alemanha e ele ofertou $100.000, tirando as ofertas dos irmãos. E a quantia que estava faltando, os irmãos aqui da Coreia, já que os juros aqui da Coreia é bem mais barato do que da Alemanha, algumas igrejas regionais aqui da Coreia ajudaram. Enviaram a oferta. Depois ele falou, pastor, deixa que a gente paga aqui. E assim ele comprou aquele prédio de 7 andares. E do lado havia um depósito e ele reformou aquele depósito e fez uma igreja tão bonita. E o ancião Peck, ele é muito bom em decoração interna também. Essa vez ele foi para a Tailândia, eles compraram um prédio. E o ancião decorou muito bonito a igreja por dentro. E assim eles estavam planejando em fazer o acampamento mundial em Frankfurt, na Alemanha. E assim, ele formou uma equipe de 25 pessoas. E assim, faltavam 40 dias para começar o acampamento mundial. E qual foi a ideia do pastor Oh Yong-shin? Ele, junto com a sua equipe, composta de 25 pessoas, ele disse, durante 40 dias vamos fazer uma viagem evangélica sem dinheiro aqui na cidade de Frankfurt. E naquela metrópole, durante 40 dias. E ainda mais com 25 pessoas. Só que quando eu escutei ele, seu testemunho sobre como Deus ajudou, nossa, foi muito gratificante. No começo, 25 pessoas tinham que dormir, mas ele encontrou um padre e ele disse, vocês podem vir aqui na minha igreja, nós temos alojamentos para vocês. O padre deu lugar para eles dormirem, também deu comida. Hoje eles fizeram uma festa de carnes. E o padre pensou, nossa, que pessoas estranhas. Como que eles pensaram em fazer uma viagem evangélica sem dinheiro aqui nessa grande metrópole? Ele achou isso muito incrível. E assim eles ficaram naquela igreja dormindo, comendo durante uma semana. E o missionário Oh, ele disse, depois daquela semana ele saiu, ele se sentiu muito culpado. Eles saíram para evangelizar e aí o missionário Oh, ele procurava um lugar para dormir, ligava para todas as pessoas se reunirem naquele lugar para dormir. Mas um dia um irmão, ele estava passando fome e entrou numa padaria. E aí ele entrou naquela padaria para comprar alguns pães e ele contou o dinheiro que ele tinha. Só que aí faltava um pouquinho para ele. E ele disse para o dono da padaria, nós estamos aqui evangelizando nessa cidade. E hoje o dia inteiro eu não comi, eu estou com fome. Mas eu quero comprar aquele pão, está faltando um pouquinho. Será que o senhor não poderia dar desconto? Ele implorou para o dono da padaria. E os funcionários disseram, não pode, não dá. Na nossa empresa tem uma regra. Jamais nós podemos dar desconto. Nós temos essa regra aqui. Eu posso te ajudar. Eu gosto de fazer isso, mas nós não podemos descumprir as regras da empresa, enganar o nosso dono, o patrão. Nós não podemos fazer isso. Só que o irmão estava com muita fome, ele sentou. Ele disse, por favor, me dê, eu estou com fome, eu sei que você pode dar de graça, um só. Não dá, não posso. Então, será que você não pode me ajudar a fazer uma vaquinha e a gente comprar
esse pão, mas é a mesma coisa que eu dar desconto, sabe? Então eu não posso transgredir a regra da minha empresa. Não posso, não dá. Porque os alemães, eles são bem fiéis nessa parte. Ah, eu tô com fome, por favor, me ajude. Não dá. Se eu não tivesse estas regras, eu podia te ajudar. E aí eles estavam conversando. E ele disse assim para ele: então preste atenção, eu vou falar uma condição, você vai me escutar? Vou, então me fale. Você pode esperar aqui por 30 minutos? Ah, sim, se você der o pão, eu posso esperar por 30 minutos. Ó, depois de 30 minutos eu vou dar de graça os pães. Eu tô pedindo desconto, mas você tá falando que se eu esperar por 30 minutos você vai me dar? Ó, e ele explicou. Depois de 30 minutos a gente vai fechar a padaria. Nós não vendemos o pão do dia anterior, nós jogamos fora todos os pães. E são pães fresquinhos, tá? E eu posso dar tudo para vocês. Realmente é verdade? É verdade, eu tô falando para você. E aí ele ligou e chamou todos os outros irmãos. E ele escutou que ele disse que a gente poderia levar todos os pães. Vocês podem vir todas as noites aqui e levar todos esses pães. E se passar desse horário, a gente tem que jogar tudo fora esses pães. E é um trabalho jogar tudo isso. Realmente o Deus Criador de todas as coisas, eles começaram a experimentar o poder desse Deus. Irmãos, eu sei que vocês, quando leem a Bíblia, vocês têm o conhecimento, a teoria de como Deus ele trabalha. Mas se vocês não experimentarem isso na prática, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar inseguros, não é verdade? Mas quando nós experimentamos, realmente, esse Deus que está trabalhando dentro de mim, sabe, é algo muito surpreendente. E assim, eles começaram essa viagem evangélica com 25 pessoas durante 40 dias. Depois que terminou a viagem, totalizou 40 pessoas. Ou seja, começaram com 25 e terminaram com 40. Então teve um acréscimo de 15 pessoas, não é verdade? Foi algo muito incrível. Eles falam que todo ano eles fazem isso. O Deus que nós encontramos, as pessoas que ainda não experimentaram esse Deus se sentem inseguros, com medo, preocupados. Mas uma vez encontrando com o poder de Deus, é muito bom. Quando eu estava em Kimcheon, naquela época eu não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. Mas por um milagre de Deus, conseguimos uma casa alugada. E ali nós começamos a pregar o evangelho. E um dia, na frente do meu escritório, era uma porta de vidro e eu vi duas moças paradas na frente do escritório. Quando eu abri a porta, aquelas duas moças, desviaram um pouco porque eu abri a porta. E depois eu entrei de novo para o escritório, só que elas ficaram ali por 1 hora. E aí, novamente, eu abri a porta e eu perguntei, da onde vocês vieram? E elas me disseram, evangelista, nós viemos porque queremos escutar a palavra de Deus. E eu falei, então podem entrar. Elas vieram de Songsan e uma tinha 16 anos e a outra tinha 18 anos. Elas receberam a salvação lá em Songsan e queriam escutar a palavra de Deus e vieram até aqui. E naquele dia, a tarde inteira eu preguei a palavra para elas. E elas ficaram tão contentes. Já que está escurecendo, vocês podem voltar para suas casas porque seus pais devem estar preocupados. Mas elas diziam, não queremos voltar.
nós queremos morar aqui em Kincheon. Não, vocês são jovens, seus pais estão te esperando, estão preocupados. Podem voltar. Não, mas antes de partir, já avisamos para os nossos pais. O que vocês falaram? Ah, a gente queria alugar um quartinho lá em Kincheon e morar lá. Será que o senhor não pode alugar um quartinho para nós? Nós iremos pagar para o senhor. E essas duas moças. E naquele tempo, né, quando se fazia um kimono japonês, eles usavam linhas tingidas, coloridas. E aí, quando você faz um bordado e colocava lá no o kimono, ficava muito bonito, né? E aí elas tinham essa técnica do bordado. E a mão de obra também naquele tempo era cara e elas tinham essa habilidade com os dedos incrível. Conseguiam fazer esse bordado muito bom. Era especialista nessa técnica. E essas duas moças fazendo esse trabalho todos os dias, elas comiam bem pouquinho miojo e ofertava, né, o dinheiro que elas ganhavam para a missão. E assim, por muito tempo, elas estavam com a gente. Alguns dias atrás eu encontrei com elas, agora elas já são avós, já têm os seus netos. Só que naquele tempo eram moças. Quando eu vejo o meu passado, passei por tantas dificuldades que, humanamente falando, estava num grande desespero. E sem fé eu estaria, assim, sabe, muito inseguro e com medo. Mas experimentando o poder de Deus uma vez, duas vezes, eu pude ver Deus trabalhando em mim. Ontem nós conversamos a palavra que está em 2 Reis, capítulo 7. O homem de Deus, ele disse, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Agora, os sírios estavam cercando aquela cidade, já que eles estavam dentro da cidade de Samaria presos. Eles não podiam cultivar, por isso suas próprias mães estavam cozendo e comendo seus próprios filhos. Mas estão dizendo que amanhã, a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Mas o capitão do rei, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como sucederia isso? Mas o homem de Deus, ele diz, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Quando Eliseu, ele declarou estas palavras, o povo estava muito grato, obrigado. Nossa, agora Deus dará alimento. Amanhã, estas horas, Deus dará alimento em abundância. Mas o capitão lhe disse, isso não faz sentido, né? Nessa situação, como que amanhã dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Então, essa pessoa, o capitão do rei, estava destruindo toda a fé das pessoas daquela cidade. E o homem de Deus, ele diz, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Então, irmãos, entre vocês, se a gente lê em Atos capítulo 13, versículo 22, o que Deus ele fala? Atos 13, 22. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, irmãos, quando nós escutamos a palavra, nós lemos a Bíblia, mais do que crer na palavra de Deus, por causa do nosso pensamento, pensamos, será que isso vai ser possível? Ou vai ser impossível? Acabamos julgando pelo nosso próprio pensamento. Mas Davi, filho de Jessé, Deus está falando, o homem segundo o meu coração. O que significa? Ele estava unido com Deus, ele tinha o mesmo coração. Vocês aprendendo a vida espiritual, abrindo a Bíblia e conhecendo o coração de Deus, recebermos o coração de Deus e unirmos com Ele, acontecem coisas incríveis. Deus permite coisas surpreendentes. Eu até agora, vivendo dentro do Evangelho, inúmeras vezes eu vi Deus transformando aquilo que era impossível para o homem para coisas possíveis.
Deus está nos protegendo, está nos ajudando, está abrindo portas para o Evangelho. Realmente, eu não sou nada, mas quando vejo Deus trabalhando, eu acho muito incrível. No começo, eu estava tão inseguro, preocupado, porque era impossível aos meus olhos. Mas uma vez, duas vezes, experimentando, cada vez ficou mais incrível. Deus assim para todos vocês. O teu pensamento julga. Isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas, irmãos, se vocês crerem no julgamento de Deus e nas palavras da Bíblia, vai ser algo muito incrível na tua vida. Ontem nós compartilhamos, no princípio estava o Verbo. E quando nós aceitamos pela fé este Verbo, esta palavra, nós nos unimos com Deus, somos um agora. Deus disse para a terra, produza relva e ervas e dê sementes, e assim se fez. Tudo se fez conforme a palavra de Deus. Então, se a gente seguir a palavra da Bíblia, tudo vai dar certo. E naquele momento onde as pessoas daquela cidade de Samaria estavam vivendo numa miséria ao ponto das mães cozerem e comerem seus próprios filhos, Deus deu a esperança e a fé através do homem de Deus, Eliseu. Deus queria fazer isso para aquela cidade. Amanhã, a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas o capitão do rei, já que ele não acreditou, isso não faz sentido. Mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Quando a gente entra no coração do capitão, aquela fé em Deus estava completamente destruída. Mas quando nós escutamos as palavras do homem de Deus, essa fé novamente nasce no nosso coração. E hoje nós lemos aqui na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, sobre a mulher do discípulo do profeta de Deus. Como esta mulher pôde ganhar a fé? Deus está dando com detalhes esse processo. Esta mulher não confiava em Deus. Depois do seu casamento, ela teve 2 filhos. O marido confiava fielmente em Deus. O homem era fiel a Deus. Até dentro da nossa missão, o marido, quer aprender a fé. Mas as esposas, a maioria, só fica cobrando o marido, porque se o marido tem fé, a sua família vai viver bem. Por isso começa a cobrar o marido, começa a ter brigas. Mas nesta família, o marido amava a Deus, confiava nele. Só que a esposa não confiava em Deus. Porque, e Deus queria que a esposa dele também ganhasse fé no coração. Porque a esposa também tinha que receber a salvação e ir para o céu. Mesmo estando no seminário com o seu marido com toda a fidelidade, está aprendendo a viver pela fé, confiando em Deus. Mas a esposa era muito carnal. Já que a esposa não tinha fé, ela somente olhava as possibilidades humanas. E Deus permitiu a graça da salvação e queria que ela vivesse pela fé. E mesmo que o seu marido estava lá bem, ela não tinha interesse em aprender a fé. Mas um dia, sem nenhum motivo, o marido faleceu. Só que antes da sua morte, nossa, seria tão bom se ela tivesse aprendido a fé do seu marido. Então, Deus, para esta mulher, para ensinar a fé para ela,
Até então, ela estava tendo aquela vida confortável, sem nenhum problema, e essa situação cômoda não permite as pessoas aprenderem a fé. Deus tirou essa situação cômoda dela e colocou ela nas dificuldades. E Deus começou a conduzir desta maneira para que ela pudesse confiar somente nele. Mas já que o marido dela faleceu enquanto ela estava no seminário, um dia, a esposa disse: Senhor, desculpe, eu não tenho fé. Por eu não ter fé e eu estar aqui sem fé, é algo muito ruim para mim. E as pessoas também estão sentindo um certo incômodo em relação a mim. Me desculpe, mas eu vou partir daqui. E junto com os meus filhos, a gente não vai viver pela fé. Eu tenho que sustentar eles, por isso eu vou ter que ganhar dinheiro. E assim eu vou criar os meus filhos, eu vou fazer eles se casarem. Me desculpe. Mas, senhora, seria tão bom se a senhora aprendesse a fé. Será que a senhora não poderia ficar aqui, escutar a palavra de Deus e aprender a fé? Ah, não. Ah, obrigado pelas palavras. Mas esta fé não nasce em mim. Esta mulher achava que se ela trabalhasse e ganhasse dinheiro, iria conseguir criar os seus filhos. E também pensava que os seus filhos iriam se casar e depois, vivendo com a sua nora, ela teria uma vida feliz. Mas ela pensou, se eu ficar aqui, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, né? Então, eu vou partir e ganhar dinheiro. E aí ela com seus 2 filhos, ela saiu. Só que aí ela saiu, né, para ganhar dinheiro. Se ela ganhasse dinheiro, tudo bem, seria muito bom. Mas isso não acontece segundo a nossa vontade e o nosso querer. E assim, para ela abrir o negócio, teve que pedir empréstimo. E assim ela não conseguiu pagar, nem conseguiu pagar os juros e a vida dela começou a ficar difícil. Ela fracassou em tudo. E os credores começaram a procurar ela. Senhora, a gente também está difícil, por favor, pague a dívida. Sim, senhor, me dê só mais um mês. E assim ela estava implorando. Como que a senhora vai pagar em um mês? Não se preocupe, nesse mês eu vou fazer de tudo para pagar. Só me dê um mês, por favor. E assim, cada dia ela estava empurrando, né? E assim ela não conseguiu pagar as dívidas. E aí ela falou essa vez, por favor, me dê mais um mês. Certamente nesse mês eu vou pagar. Tá bom, senhora. Eu vou esperar por mais um mês. Mas eu não vou só esperar. Vamos fazer o seguinte, no mês passado eu esperei, mas a senhora me enganou. Mas suponhamos que nesse mês eu espero e a senhora não me pague. O que a senhora vai fazer? Não se preocupe, eu vou fazer de tudo, eu vou pagar o senhor. Ah, tá bom. Se eu pagar, tudo bem, mas se eu não pagar, mas não se preocupe, eu vou fazer de tudo para te pagar. Mas se eu não te pagar, já que não tem como mais receber o dinheiro da senhora, eu vou ter que vender os seus 2 filhos como escravos e pegar esse dinheiro. E assim o credor foi embora. E essa senhora, ela não tinha fé. Durante um mês, se ela não pagar a dívida, nossa, ela vai ter que vender seus 2 filhos. E aí ela nem ia poder encontrar com eles porque eles vão ser vendidos e vão para onde? E, nossa, isso trouxe uma grande desesperança para ela. Deus, na verdade, queria ensinar a fé para esta senhora. Se ela aprendesse a fé, seria tão bom, teria uma vida tão abençoada. Hoje em dia também as pessoas recebem o perdão dos pecados. As pessoas que não têm fé em Deus no seu dia a dia vivem uma vida muito insegura e tem muitas pessoas que vivem assim. Mas se Deus ensinar a fé para nós, eu também sou uma pessoa que não tenho fé. De novo, mas tem uma grande diferença entre a pessoa que vive pela fé e a pessoa que usa o método humano. Uma grande diferença. Diante de coisas pequenas e grandes, é Deus quem faz e não o homem. Todas as coisas acontecem por meio de Deus.
esse Deus invisível. Quando nós lemos a Bíblia e nós nos unimos com Deus, a nossa vida se torna muito feliz. Deus permite tantas coisas boas através do seu poder. Então, esta senhora, a cada mês, a mês que passava, estava chegando o final do mês. Agora, realmente, se passar alguns dias, os credores virão e vão pegar os meus filhos, vão vender e pegar o dinheiro. E ela não tinha outro caminho mais. Até agora, aquela fé em Deus, espera aí, você acha que eu acreditando em Deus, o dinheiro vai cair do céu? Isso não faz sentido. Ela tinha esse pensamento, eu vou me esforçar e ganhar dinheiro e pronto. Mas, para Deus ensinar a fé para esta senhora, até quando você vai usar os métodos humanos? Aprenda a fé uma vez. Deus disse, quando ela chegou no limite do método humano, Deus está ensinando que agora ela só tinha um único caminho a não ser aprender a fé. Os pastores da nossa missão também são as mesmas coisas. Seria tão bom se vivesse pela fé. Mas as pessoas que não têm fé no coração, quando vê uma dificuldade, eles sentem que Deus não vai atender a sua oração, Deus não vai ajudar. E assim acabam utilizando o método humano e não vivem pela fé. Por isso os pastores no começo, eu sei que é difícil, mas no começo, passando por dificuldade, por tribulações, fazendo essas viagens evangélicas sem dinheiro, enfrentando as dificuldades, pouco a pouco eles vão experimentando Deus ajudando. Quando eu fui para o exército, qual foi a minha primeira dificuldade lá? Foi na época do inverno e eu tinha perdido as minhas luvas. E o líder do grupo, ele colocava os soldados deitados e começava a dar algumas pauladas e eu ficava com muito medo vendo aquilo. Porque quando um soldado aparecia sem as luvas, ele já perguntava, você vendeu para quem as suas luvas? Eu pensei que ele ia bater em mim. E assim, 200 soldados estavam marchando, levantando seus braços. Mas o soldado 199 está com uma luva vermelha e levantava a sua mão. O problema não era a minha mão estar fria. O meu medo era o líder me pegar sem luva e começar a bater em mim. E eu pensei, nossa, aqui é o exército. A única escolha que eu tenho a fazer é roubar, porque alguém roubou de mim. E aí eu pensei, eu vou dormir, levantar de madrugada, ir pro banheiro. Naquele tempo todo mundo tá dormindo. É só pegar as luvas de alguém e fingir que não aconteceu nada. E eu decidi roubar as luvas. Só que naquele tempo surgiu um coração dentro de mim. Tá bom, você, ao roubar, não vai ser pego por ninguém. Mas, se alguém te pegar roubando, você sempre está evangelizando para as pessoas acreditarem em Jesus. Se me pegarem, como que eu vou evangelizar? O pastor Park, ele pregava, falava de Jesus e roubou. Para outras pessoas, é uma brincadeira eles roubarem, mas para quem evangeliza e fala de Jesus e é pego, então isso é um roubo. E aí eu pensei, nossa, assim eu não vou poder evangelizar, porque no momento mais feliz aqui no exército foi quando eu evangelizava e pregava a palavra. Pregava o evangelho para os oficiais, pregava para os soldados, para os novatos. Foi tão bom. Mas se eu não puder pregar o evangelho aqui no exército, tá, eu sei que ninguém vai me pegar roubando, mas se me pegarem roubando, como que vai ser? Eu não ia poder mais evangelizar. Deus, eu preciso de um par de luvas. Por favor, me dê um par. Eu clamei a Deus, eu orei a Deus. E naquele tempo a gente estava recebendo treinamento de jogar a granada. Você tem que tirar o pino de segurança da granada e 1, 2, 3 e abaixava. Porque na granada tem uma manivela. Se você solta, ela não explode.
Mas se você tira o pino de segurança e solta, e essa manivela acende a faísca da granada, e a faísca, para chegar até a pólvora, leva 3 segundos. Depois de 3 segundos, estoura, pá! E aqueles pedaços de ferros que estão ali dentro da granada explode, e as pessoas que estão ao redor acabam morrendo. Então, no momento do treinamento, já que era um momento tão tenso, tinha momentos que a gente jogava sem tirar o pino de segurança. E aí cai lá, se a gente vai verificar, pode até ter uma explosão e a gente morre. Então a gente recebia esse treinamento de tirar o pino de segurança. 1, 2, 3 e pá! E agachava. E depois que terminava o treinamento, a gente tinha 10 minutos de intervalo. E um companheiro meu, um soldado, ele chegou do meu lado e ele disse: Ei, Oksu Park, você não tem luvas? Nossa, eu não tenho. Por quê? Ah, porque enquanto estava dormindo, alguém roubou as minhas luvas. Ei, seu moleque, por que você não falou isso pra mim? Ei, então quer dizer que você tem 2 pares de luvas? Eu tenho 2 pares. Então você roubou de quem? Não, eu não roubei, mas como assim? Se você tem 2 pares, você não roubou? Nossa conversa é assim lá no exército. E ele disse pra mim, meu irmão mais velho, ele é o capitão aqui da base. E a minha mão ficava muito congelada no frio. E o meu irmão, ele deu mais um par para eu usar. É nesse momento que é bom ter companheiros. E aí ele tirou o par de luvas e deu para mim. Nossa, realmente Deus, até dentro do exército, está trabalhando. Não era simplesmente um par de luvas. Através desse fato, eu ganhei uma grande força no meu coração durante o exército. Se eu tivesse roubado e alguém tivesse pego, ei, olha lá o Oksu Park, ele fala pra gente acreditar em Jesus, mas ele tá roubando. De tanta vergonha, eu não ia poder pregar o evangelho. Antes de ir para o exército, durante 3 anos, preguei para muitas pessoas em Kochang. E ali muitas pessoas também puderam receber a salvação. A cada dificuldade que eu encontrava, Deus me ensinou e me mostrou que havia uma grande diferença quando eu usava o método humano e quando eu usava a fé. Por isso, no começo, a cada dificuldade que eu enfrentava pela fé, foi tão incrível porque em cada momento eu vi Deus me ajudando. Esta mulher do discípulo do profeta de Deus, já que ela não tinha fé, não aprendeu a fé. Ela tinha um grande receio em ter fé no coração, porque em nenhum momento da sua vida ela viveu pela fé. Agora Deus, para esta mulher do discípulo do profeta de Deus, para conduzir ela pela fé, seu marido teve que partir primeiro. Depois que o seu marido faleceu, ela fracassou no seu negócio. Também agora seus 2 filhos seriam vendidos como escravos. Olhando para os 4 cantos da sua vida, não tinha nenhum lugar onde ela poderia receber a ajuda de ninguém. Por isso ela procurou o homem de Deus, Eliseu. Este é o processo da educação de Deus. E assim na minha vida também, Deus não permitiu com que eu vivesse com os meus métodos, com a minha inteligência, com a habilidade humana. Em cada momento, quando eu dependia de Deus, sendo uma pessoa inútil, sendo uma pessoa incapaz e falha, cada vez que eu olhava Deus me ajudando, eu tive muita gratidão a Ele. Hoje de manhã, no culto de madrugada, o meu filho, ele pregou. E ele estava comentando como foi a cantata de Natal do ano passado. Coral Graças gravou a cantata de Natal. E nos Estados Unidos, em 700 emissoras, acho que foram 800, não sei exatamente o número exato, mas foi transmitido, foi exibido em várias emissoras. Eles exibiram de graça, o concerto de Natal do Coral Graças, junto com a minha mensagem.
No caso dos Estados Unidos, quando chega o Natal, tem muitos cantores que cantam solo, mas não tem um coral que fazem essa apresentação. Nos Estados Unidos estava tendo essa rejeição, só que na África muitos países estavam pedindo estas apresentações. Por isso, no começo, os funcionários da emissora meio que desprezaram a apresentação. Mas, ultimamente, né, a diretora do coral está desenvolvendo uma nova maneira de produzir o som. Ela eliminou toda a maneira que até então o coral estava utilizando na produção de som, e aí ela descobriu uma nova maneira de canto e de produzir som. E o coral, nossa, agora o coral, sabe, tá tão difícil para o coral, porque até então o coral estava seguindo bem as instruções da diretora. Mas agora ela está dizendo que ela descobriu uma nova maneira melhor do que essa. Na vez passada, nós fizemos uma entrevista pelo Zoom com a soprano Soo-hyun Lee, só que ela dizia que o coral fez essa gravação um mês antes. Só que depois que passou esse mês e a diretora fez aquela descoberta, nossa, o canto do coral ficou bem melhor. Na verdade, até então, o coral, com muita dificuldade, estavam aprendendo esse novo desenvolvimento na produção de som, só que eles não queriam, porque era muito difícil. Só que agora, né, eles aprendendo com essa nova descoberta da diretora, nossa, eles começaram a cantar melhor. A maioria das emissoras estavam desprezando o nosso coral, só que depois que eles escutaram, ficaram assustados. Nunca escutaram um coral igual a esse. Tem muitos cantores que fazem solo, né, com as músicas de Natal, mas não tem muitos corais. Eu dei várias entrevistas na emissora CTN, lá dos Estados Unidos. E eu fiquei muito grato, né, para a emissora porque exibiram as minhas pregações. E de presente, eu não podia dar outra coisa. Eu dei de presente as apresentações do Coral Graças, o concerto de Natal. Nossa, eles ficaram tão contentes. E não é um exagero se eu falo, praticamente todas as emissoras dos Estados Unidos exibiram a apresentação do coral. Realmente eu vi Deus abrindo os caminhos. Na verdade, eu não sou nada. Em 1962, naquele tempo quando eu recebi a salvação, naquele ano eu tinha 19 anos. Se o governo coreano reunisse todos os jovens com 19 anos e formasse uma fila, eu seria lá um dos últimos da fila. Mas tendo a vida espiritual, aprendendo sobre o coração de Deus, aprendendo sobre a fé, a cada passo que eu dei recebendo a instrução de Jesus Cristo, Deus trabalhou de uma maneira tremenda. Muitos jovens, na sua juventude, estão se afundando no pecado, tendo uma vida dissoluta. O irmão Andy, dos Estados Unidos, vendo a transformação dele, criamos coragem e fé para fundar a IYF. E a educação emocional realmente é uma ferramenta muito boa. O mundo inteiro. Agora estamos recebendo pedidos dos governos, mas por causa do corona a gente não está podendo. Mas eu sinto que se terminar este momento de pandemia, o mundo inteiro vai aprender a nossa educação emocional. Tem muitos países que estão pedindo diretamente, presidentes estão solicitando para nós. Alguns dias atrás, o presidente da Colômbia mandou uma carta para mim, pedindo para que rapidamente eu possa educar os jovens da Colômbia. Quando terminar a pandemia, nós temos que fazer esse trabalho. Também o presidente do Quênia estava marcado um encontro comigo, mas ele teve um outro compromisso. E assim, o ministro participou no lugar dele, e o ministro leu a carta do presidente direcionada a mim. E também eles estão pedindo ajuda nessa questão da educação emocional. Alguns
alguns dias atrás, lá da Zâmbia, o prefeito Abidjan, é um prefeito que equivale a um prefeito aqui de Seul. Ele recebeu a salvação. E ele disse que ia construir um IYF Center para nós. E agora ele está preparando para nós. Também, algum tempo atrás, o ministro lá de Camarões, ele solicitou para que a IYF fosse para a Camarões para fazer essa educação emocional. E quando falamos da IYF Center, em cada cidade nós temos prédios, vocês podem utilizar à vontade. Também o nosso IYF Center lá da Zâmbia já está quase terminando. Também no país da Suazilândia, eles estão no processo de terminar o alicerce do prédio. Nós temos muito trabalho a fazer. Sim, temos muitos gastos, mas Deus está nos ajudando. Esta mulher, a mulher do discípulo do profeta de Deus, disse para o seu marido: querido, por que você se foi deixando os nossos 2 filhos? Eu estou sofrendo demais. Ela reclamou para ele, reclamou para Deus. As pessoas reclamam porque tem tempo demais. Só que agora ela não tinha mais nada. Agora o dia está chegando. Querido, por que você me deixou aqui agora? Eles vão levar os nossos filhos. Por que você morreu primeiro do que eu? Agora eu estou sofrendo aqui demais. O que adianta agora ela reclamar assim? Realmente ela não tinha mais outro caminho. Ela estava achando, todos os caminhos possíveis, mas não a encontrou. Ela não tinha fé. Mas ela queria pelo menos imitar a fé do seu marido. Se ela tivesse outro caminho, jamais ela faria isso. Então, na verdade, o marido dela não precisaria ter morrido também, ela não precisaria ter encontrado um fracasso no seu negócio. Se ela não tivesse passado por essas dificuldades, certamente ela nunca iria aprender a fé. E assim ela terminaria a sua vida. Até agora também. As pessoas querem viver assim de uma maneira simples, não querem aprender a fé, não querem enfrentar as suas dificuldades pela fé. Por isso Deus faz com que os nossos evangelistas enfrentem as dificuldades. Deus ele permite com que experimentem a fé no coração. Mas já que não querem viver desta maneira, por isso Deus começa a fechar os nossos caminhos. Fecha os nossos caminhos. E agora, se não for Deus, eles não têm outro mais caminho. Por isso esta mulher, já que ela não tinha outro caminho a não ser confiar em Deus, ela procurou o profeta de Deus Eliseu. E ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Como que eu vou viver agora sem os meus 2 filhos? Vão levar os meus filhos. Mas o homem de Deus disse para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem na tua casa? Ela respondeu: Senhor, mestre, eu não tenho nada, eu não tenho comida em casa. Sim, é certo que não tens comida em casa. Também não tenho dinheiro. Então, o que você tem? Eu tenho aquele pouquinho de azeite que eu comprei na vez passada. Eu estou economizando. Eliseu disse: você com seus filhos, pede vasilhas vazias para os seus vizinhos. Pede vasilhas vazias, não poucas. E fecha a porta e você vai despejar o seu azeite nessas vasilhas. É a mesma coisa. É algo que não faz sentido. Se a gente tem um pouquinho de azeite, por que a gente tem que pedir emprestadas essas vasilhas tão grandes? É só ter esse pouquinho de azeite. Esse é o pensamento de uma pessoa comum. Se fosse antes, essa mulher não faria isso. Se ela tivesse um outro caminho, ela utilizaria o seu método. Mas já que todos os seus caminhos estão fechados, e passando alguns dias, ela ia perder os seus 2 filhos. Sozinha, ela estaria reclamando do seu marido,
com saudade dos seus filhos, e ela vendo que ela poderia morrer desta maneira. Então, já que ela não tinha outro método a não ser Deus, ela somente poderia sair para fazer. Sim, Senhor, eu vou fazer. E ela saiu. Mãe, e aí, o que aconteceu? O homem de Deus te deu dinheiro? Não. O que ele deu para a senhora? Não. Ele pediu para a gente pedir emprestadas as vasilhas vazias. Vamos lá pedir emprestadas. Desculpe, mãe do Chorsu, será que a senhora poderia emprestar uma vasilha? Por quê? Você tem algo para colocar nessas vasilhas? Não, não é por causa disso, mas eu estou precisando. Será que a senhora poderia me emprestar? Ei, olha ali aquele pote que a gente colocava soja. Você pode usar aquela vasilha? Toma cuidado, hein? E assim ela começou a colocar essas vasilhas no quarto. Depois ela fechou as portas. E ela começou a derramar o azeite nas vasilhas. Ela pensou, nossa, ela vai derramar e vai ficar só lá no bem rasinho na vasilha. Só que ela pensou, até agora eu segui os meus métodos, mas nada deu certo. Mas já que ela não tinha o seu caminho, ela só tinha Deus agora. Vocês, mesmo querendo depender de Deus, mas se vocês têm ainda coisas que vocês dependem, então por que vocês vão depender de Deus? Por isso que não aprendem a fé. Deus, na minha vida também, Deus permitiu muitas dificuldades onde eu não tinha outro caminho para poder experimentar o seu poder. E aprendendo pouco a pouco a fé. Realmente Deus estava vivo e operando na minha vida. Já que agora eu não tinha outro caminho a não ser Deus. Pouco a pouco, ela começou a derramar o azeite com toda a cautela. Nossa, a botija era pequena e a vasilha era muito grande. E o filho ficou muito assustado. Mãe, continuamente está saindo azeite, mãe, ei, a vasilha está enchendo, mãe. Sim, é verdade. A mãe errou. O pai já sabia disso, por isso ele confiou em Deus. A mãe foi muito arrogante, por isso não confiou em Deus, por isso vocês sofreram. Eu podia ter acreditado nesse Deus. Deus certamente escuta as nossas orações, Deus trabalha mesmo. Naquele dia ela estava chorando. Deus, uma pessoa como eu, carnal, eu pensava que eu nunca ia aprender a confiar no Senhor. Por isso, eu achava que para mim aprender a fé seria algo impossível. E eu decidi não confiar no Senhor. Mas Deus, o Senhor permitiu com que eu aprendesse essa fé. Deus, Senhor, você consegue escutar a minha voz? Querido, você consegue escutar a minha voz? Agora eu ganhei fé. Sempre você estava preocupado por causa do meu coração sem fé, não é? Querido, eu estou derramando azeite. O azeite está saindo. Querido! Por que eu não segui esta fé dele, não quis aprender? Porque eu não vivi pela fé. Você ficou muito triste por minha causa, não foi? Ficou preocupado por mim. Por isso, Deus te levou primeiro para me ensinar a fé. Mas agora eu não estou com raiva de você. Agora eu aprendi essa fé, querido. Viver por esta fé foi algo incrível. Nossa, por que eu não pude seguir a fé do meu marido? Por que eu não confiei nesse Deus que está vivo? Agora eu só tenho Ele. O dia inteiro ela estava derramando azeite. Filho, me traga outra vasilha. Sim, mãe. Mãe, agora só restam 5 vasilhas. Mãe, agora as vasilhas estão cheias. Continuamente o azeite saindo.
O coração dela estava cheio de gratidão a Deus. Deus, eu rejeitei o Senhor, eu não confiei no Senhor, eu queria viver neste mundo, seguindo a carne. Eu, na verdade, quando estava no seminário, não gostava do Senhor. Na verdade, eu queria viver do meu jeito, mas eu tive que entrar no seminário. Meu marido morreu. Mas para que eu pudesse aprender a fé, Deus permitiu eu passar por todas essas dificuldades. Deus, obrigada. Eu fui insensata, eu não sabia, mas a partir de agora, Deus, eu quero viver somente confiando no Senhor. Eu também, e a minha esposa também, nós não tínhamos a fé, já que não tinha outro caminho. Mas eu tinha que pregar o Evangelho. Já que eu tinha que pregar o Evangelho, eu tinha que aprender a fé. Foi em 1989. Naquele tempo, na nossa missão, tinha mais ou menos 30 igrejas. 15 membros, 20 membros, 30 membros. As igrejas maiores tinham de 50 a 100 membros. Mas a gente queria fazer missão. Só que naquele tempo eles não faziam passaporte para qualquer tipo de pessoa. Em 1988 teve as Olimpíadas na Coreia. E naquele ano meu filho estava no 3º ano do ensino fundamental. Estava no 3º, 4º ano do ensino fundamental. E eu levei o meu filho lá para o estádio olímpico. E Deus, naquele ano, Deus trabalhou muito na nossa vida. Depois que terminou as Olimpíadas, e o logo das Olimpíadas era Seul para o mundo e o mundo para Seul. E o mundo e todas as pessoas do mundo inteiro foram para Seul para assistirem às Olimpíadas. Mas em 1988, para que as pessoas de Seul fossem para o mundo, já que naquele ano o nosso país era tão pobre, eles não emitiam passaporte para qualquer tipo de pessoa, porque seria um desperdício, eles saírem para o exterior. Somente emitiam passaportes para diplomatas e presidentes de empresas. No mês de março de 1989, o presidente No, ele declarou a emissão de passaporte para todos aqueles que têm mais de 45 anos. E naquele tempo eu tinha acabado de passar dos 45 e assim eu e minha esposa nós emitimos o passaporte e fomos para a embaixada dos Estados Unidos emitir o visto. E depois, em março de 1989, nós fomos para Los Angeles, nos Estados Unidos, realizar a primeira conferência. E naquele mesmo ano, no outono, nós fomos para Berlim, na Alemanha, fazer outra conferência. E a partir de 1990, começamos a enviar missionários para o mundo todo. Se a gente vê o gráfico do PIB do nosso país, o PIB, no gráfico da Coreia, era tão baixo, só que depois de 1990, quando nós começamos a enviar os missionários, nossa, aquele gráfico, aquela linha começou a subir. Agora os coreanos, no mundo todo, não importa muito, porém, se tornou em um dos países que vivem muito bem neste mundo. Na questão do alimento, do vestuário, construção de apartamentos. Todos os estrangeiros querem conhecer a Coreia. Até os americanos, que estão lá no topo, não vivem bem quanto os coreanos. Às vezes eu vejo que as ruas lá dos Estados Unidos não são ruas limpas igual as da Coreia. Depois que nós enviamos os missionários no exterior, a economia da Coreia começou a crescer. E em 1993, teve uma exposição
E assim vieram as pessoas do Quênia para a Coreia. Nós encontramos com eles na exposição e naquele ano nós encontramos o ministro das Relações Internacionais do Quênia aqui na Coreia. E através do convite dele, pela primeira vez nós visitamos o Quênia. Em 1994. Naquele ano eu visitei o Quênia e quando voltei, eu enviei o missionário Yun e o missionário Kim para o Quênia. Agora, hoje, a nossa missão se tornou a maior missão do mundo. Nós enviamos missionários para o mundo inteiro. Quando eu vejo Deus trabalhando na nossa frente, é muito incrível. No ano passado, Deus trabalhou no meio de nós. Durante muito tempo atrás, a gente já fazia essas pregações online. Só que no ano passado, por causa do corona, tivemos os cultos virtuais. E já que a gente já tinha feito esses cultos há muito tempo atrás, fizemos os cultos online e comecei a pregar online. Inúmeras emissoras do mundo inteiro. E no outono do ano passado, mais de 655 emissoras exibiram as nossas pregações. E no outono do ano passado, as pessoas que escutaram as nossas pregações passaram de 2 bilhões de pessoas. Muitas pessoas receberam a salvação. Deus abriu muitas portas para nós. No mês de fevereiro, por causa do corona, eu tive que pregar para 5, 6 pessoas aqui na igreja. Nesse salão tão grande, na verdade, os irmãos poderiam estar aqui sentados assim um pouquinho separado. Mas o governo coreano não está permitindo a gente cultuar presencialmente. E nós estamos orando para que Deus rapidamente termine com esse momento de pandemia, termine com o corona. Acabaram, utilizando inúmeras emissoras, exibiram a apresentação do concerto de Natal do Coral Gracias. E também colocamos a mensagem do Evangelho. Deus, nós que somos pessoas falhas, nós não somos nada. Mas é muito incrível vendo Deus trabalhando no meio de nós. Amados irmãos, escutem, por favor. A mulher do discípulo do profeta de Deus, assim como Deus formou ela numa mulher de fé, assim como também Deus formou Eliseu no homem de fé, o capitão do rei, já que ele não tinha fé, ele somente colocou decepção e desesperança no coração das pessoas. Mas Deus deseja trabalhar do meio de nós e Deus deseja levantar a fé em cada um de vocês. Irmãos, não tenham medo por causa do receio. Deus nos ama e Deus, através de nós, Ele deseja trabalhar. Quando vocês ficarem travados por causa do receio, vocês vão perceber que a vida vai passar muito rápido. Eu também nem sei o que aconteceu. Nossa, já estou tão velho. Nem estava pensando que eu viveria tudo isso. Pessoal, experimentem dar um passo de fé diante de Deus. Deus vai trabalhar. Assim como a mulher do discípulo do profeta de Deus, Deus fez com que ela ganhasse fé e Deus trabalhou fortemente na vida dela. Se vocês também derem um passo de fé, Deus será glorificado através de vocês. E assim, creio que Deus dará graça e bênção em todas as coisas na nossa vida. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado. Nós éramos pecadores sujos e imundos, mas o Senhor nos salvou e está nos ensinando a viver pela fé. Senhor, nesta oportunidade, estamos aqui no retiro. É algo muito incrível quando alguém recebe a salvação. Esperamos que através de nós a obra da salvação continue crescendo e que possamos ser os teus servos, que não somente vivamos por viver,
que possamos viver para o Evangelho e assim ganharmos muitos frutos. Senhor, nos ajude para que os nossos familiares, os nossos conhecidos recebam a salvação. Assim como o Senhor trabalhou fortemente no ano passado na nossa missão, esperamos que em 2021 assim também muitas almas possam ser salvas, para que o mundo todo possa voltar para Jesus e aprender a fé. Para isto, Senhor, pedimos a tua graça, te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.